Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos então à nossa aula 2 da semana 2. A gente vai falar um pouquinho sobre armazenamento de alimentos e controle de estoque. Nesse slide, então, nós podemos observar algumas modalidades de armazenamento. Aqui nós temos o armazenamento em refrigeração, tanto de produtos vegetais quanto de produtos de origem animal, tá? Podendo ser também resguardado na congelação em câmara fria para ambos os tipos de produto. E aqui nós observamos, né, um armazenamento em atacado, e aqui nós observamos um armazenamento em varejo ou em pequeno estoque, onde a gente tem o armazenamento de alimentos industrializados, né, tanto de origem de cereais, ácidos como vinagre, óleo, sal, bebidas, no armazenamento em temperatura ambiente ou em temperatura não controlada. Então, nós vamos falar um pouquinho das condições das áreas de armazenamento e também das condições para que ocorra o armazenamento. Então, a gente vai falar em primeiro momento aqui sobre as áreas de armazenamento a temperatura ambiente, tá? Então, uma característica importante, né, e bem simples para a gente já gravar com relação a esse tipo de armazenamento é os produtos devem estar afastados, tá? Principalmente das paredes, tá? Então é um ponto importante, afastados do teto e entre eles também não devem estar encostando um no outro. Então, os produtos que estão armazenados, tá? Em temperatura ambiente, no caso em prateleiras, não podem estar em contato em nenhum dos pontos, né? Nenhuma das laterais superiores, inferiores ou direita e esquerda do produto pode estar encostando na parte superior, inferior ou lateral ou entre os produtos. Por quê? Porque isso vai dificultar os processos de ventilação e higienização. Então, uma vez que os produtos estão armazenados de forma incorreta, isso vai favorecer o abrigo de pragas e também proporcionar a nidificação desses vetores, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho das condições e características importantes no tipo de armazenamento a temperatura ambiente. Então, primeira coisa, é necessário que o ambiente de armazenamento tenha uma porta única de entrada e saída. Essa porta ela deve ser caracterizada com uma largura ideal para a passagem do manipulador e das mercadorias e ela tem que ter uma altura maior, tá? Favorecendo também a passagem das mercadorias principalmente. É necessário que essa porta tenha molas ou que tenha um sistema similar de abertura e fechamento automático depois da passagem do manipulador. Mecanismos de fechamento automático e proteção contra a entrada de insetos e roedores, tá? Então aí entra, por exemplo, as borrachas vedantes na parte inferior da porta ou a cortina de plástico polietileno recobrindo ali a entrada da porta ou ainda a instalação de uma cortina de ar. Piso em material lavável e resistente sem a presença do ralo, tá? Iluminação uniforme e sem ofuscamento, então o ambiente tem que ser claro. Aqui alguém pode perguntar por que não deve ter ralo na área de depósito? Porque o ralo ele é uma fonte, né, de origem, principalmente da disseminação e entrada das pragas, né, para a sua área de manipulação. O armazenamento em temperatura ambiente, ele deve garantir um conforto térmico, ou seja, ele deve promover que a temperatura dentro do salão, né, dentro do espaço de armazenamento, ela permita, né, que o manipulador fique nesse interior da área de armazenamento, bem como os produtos, sem que estes, né, sofram aquecimento. Então, é uma área que deve garantir o conforto térmico. Para isso é necessário, então, a renovação constante do ar, seja ele ar natural ou artificial, e a manutenção do ambiente livre de fungos, tá?
livre de gases como fumaça, também livre de gorduras provenientes da área de processamento, isso é bem comum da gente observar, e livre da condensação de vapores, principalmente na parte do teto, o que vai favorecer o desenvolvimento de fungos. Além disso, no depósito à temperatura ambiente, faz necessário armazenar separadamente os alimentos dos materiais de limpeza e das embalagens descartáveis. É muito comum a gente observar a presença de embalagens descartáveis junto ao depósito à temperatura ambiente dos alimentos. Então, é necessário que eu tenha um depósito exclusivo para embalagens descartáveis, tá? Separadamente dos alimentos e, consequentemente, separado dos materiais de limpeza. O depósito específico para os materiais de limpeza é chamado de DML, depósito de material de limpeza. Os alimentos não devem estar em contato direto com o piso, então para isso a gente faz o uso do pallet, tá? As mercadorias devem ser armazenadas sobre os pallets. Evitar, ou seja, nem usar os pallets de madeira, tá? Então a gente faz o uso de pallets de polietileno, PVC, ou também os pallets de alumínio, tá? As prateleiras também é uma boa pedida para a estocagem desses materiais, bem como também os estrados, eles devem garantir, bem como as prateleiras, que o material seja liso, resistente, impermeável e lavável. Tá? Então, jamais você poderá utilizar materiais porosos como a madeira. Tá? Manter distâncias necessárias do forro, da parede e do piso, né? Para garantir uma boa ventilação, uma boa limpeza desses locais de armazenamento dos alimentos, bem como evitar a nidificação, a moradia e a instalação de pragas. Além disso, as mercadorias, né, que sofrem algum tipo de fracionamento ou porcionamento da sua embalagem original, elas devem ser manipuladas com utensílios exclusivos para este fim e higienizados, acondicionadas em recipientes adequados, identificados com o rótulo original. Isso é uma prática que a gente não observa no dia a dia. Então, uma vez que você retira, tá, o produto da sua embalagem original, é necessário que você transfira ele para uma vasilha hermeticamente fechada, que proteja esse alimento e que garanta as condições de qualidade desse alimento, bem como também guardar o rótulo original do produto. Já houve casos, né, onde a vigilância sanitária vai ao estabelecimento e ela pede o rótulo original do produto e a pessoa não tem e acaba gerando um desconforto, né, muito grande. Ou também, gente, o que é mais indicado aí no cotidiano, devido à rapidez do processo industrial e do processo de pequenas indústrias, a gente faz o uso da etiqueta. Tá? Então, o que seria o uso dessa etiqueta? Etiquetar com alguns dados importantes, como o nome do produto, data de validade original, validade após abertura e quem foi o responsável por fazer o fracionamento. Durante o nosso roteiro de estudo, vocês vão encontrar lá um vídeo orientando como se faz essas etiquetas. Tá? Alimentos preparados crus, manipulados, parcialmente cozidos ou prontos para o consumo devem ser armazenados sob refrigeração, tá? Protegidos e identificados. Esse protegido é protegido do ar frio, pois o ar frio ele gera uma descaracterização do produto, por exemplo, ressecamento e mudança de cor, tá? Então, é necessário que essa identificação com essa etiqueta tenha, no mínimo, os seguintes dados: a designação, qual é o nome do produto, a data de preparo desse alimento e o prazo de validade estabelecido para esse alimento em refrigeração. Geralmente, esse prazo de validade ele não ultrapassa 72 horas.
Aqui, então, nós observamos, né, alguns exemplos de depósitos à temperatura ambiente. Então, nós observamos aqui a nutricionista ou a responsável técnica verificando a data de validade dos produtos armazenados. A gente vê que todos esses estoques, né, essas fotografias, demonstram uma limpeza, uma organização e uma manutenção adequada dos produtos. A gente observa aqui a presença do pallet, tá? Para receber as caixas, né? E receber as bebidas, tá? Que podem ficar armazenadas. Alguns pontos que a gente pode analisar com relação a esses tipos de depósito. As prateleiras são de aço, tá? Ou elas são de construção, né? Então, a gente observa aqui uma construção em alvenaria. Tá? Agora, alguns pontos que a gente pode criticar um pouquinho. Veja que os produtos, tá? Eles estão muito próximos, dificultando a ventilação entre eles, e a gente observa a presença de equipamentos juntamente com os alimentos. Tá? Então, alguns pontos de criticidade. Mas dentro de uma avaliação de 0 a 100, a gente pode avaliar esses depósitos em 95%, tá? De conformidade. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as áreas de armazenamento de alimentos em temperatura controlada. Então, nós vamos falar dos processos de refrigeração e congelamento. Então, a primeira dica é acondicionar os alimentos em volumes que permitam o resfriamento ideal desse alimento ao seu centro geométrico, ou seja, que esse alimento tenha temperatura diminuída em refrigeração ou congelamento no centro do alimento em até 2 horas, que é um tempo de segurança. Tá? Então, a palavra-chave aqui nesse sentido é porcionamento. Então, tudo que a gente vai armazenar em refrigeração, principalmente, ou em congelamento, faz necessário a gente porcionar esse alimento em volumes que a gente vai utilizar, tá? No momento do descongelamento ou da retirada da refrigeração, e também em volumes que permitam, né, essa refrigeração rápida do produto, ok? Alimentos prontos ao consumo devem ser dispostos em prateleiras superiores. Então, os alimentos prontos, que serão armazenados em refrigeração. Os alimentos pré-preparados, né, nas prateleiras do meio. E os alimentos crus, por exemplo, como um frango, tá, que você acabou de comprar refrigerado, por exemplo, ou que você está colocando na geladeira para descongelar, ele deve ficar, então, nas prateleiras inferiores, tá? Separados entre si e dos demais produtos. Então, não pode estar junto em vasilhames com outros produtos. Por exemplo, misturar um produto pronto com um cru, ou um pronto com um pré-preparado. Tá? Então, a gente tem que fazer essa separação das categorias de alimentos prontos, crus e pré-preparados e separá-los também em áreas diferenciadas do seu refrigerador. Prateleiras superiores, a gente tem os alimentos prontos, prateleiras médias ou intermediárias, os alimentos pré-preparados, que ainda vão sofrer algum tipo de processamento térmico, por exemplo, para finalizá-los, e na prateleira inferior, os alimentos crus, né? Os refrigeradores, né, devem estar regulados para o alimento que necessitar a temperaturas mais baixas. Então, os nossos refrigeradores domésticos, eles trabalham com temperaturas de 4 a 7, 7,5 graus Celsius, tá? Então, por exemplo, carnes refrigeradas e alimentos prontos devem ser mantidos a 4 graus Celsius. Como que você atinge 4 graus Celsius no seu refrigerador? A maioria deles tem a potência do motor. Então, quanto maior for a potência no giro, né, do botão ali interno dentro da geladeira, mais baixa é a temperatura. Tá? Sobremesas, massas, frios e laticínios podem ser armazenados numa temperatura de até 8 graus.
e hortifruti grangeiros numa temperatura de até 10 graus Celsius. Tá? Geralmente a gente coloca os hortifrutis dentro do gaveteiro, né, lá na geladeira, ok? As câmeras frigoríficas, né, é um tipo de refrigerador e congelador bem diferenciado, com maior potência e que suporta um volume de alimento a ser refrigerado ou congelado numa maior proporção. Então, as câmeras frigoríficas elas devem ser revestidas com material lavável, impermeável e resistente, possuir termômetro para você verificar a leitura interna da câmera frigorífica, porém o termômetro é interno, só que o visor, né, para você visualizar a temperatura de uma maneira digitalizada, ele fica no lado externo à câmera, tá? Possuir interruptor de segurança localizado na parte externa que sinalize ligada ou desligada. Ter dispositivo de segurança interno que permita abrir a porta pelo lado de dentro, tá? Caso alguém fique ali preso. E ser isento também de ralo ou grelhas, tá? Nessa imagem, então, nós observamos aqui o freezer com temperaturas para armazenamento de alimentos em temperaturas de menos 18 graus Celsius a menos 12 graus Celsius. Então, é uma temperatura de congelamento. A geladeira, que é considerada um item, né, para refrigerar os alimentos, então é um refrigerador doméstico, ela tem temperaturas de 0 a 100 graus Celsius. Só que as nossas geladeiras domésticas, elas estão aí em torno de 4 a 7. Nós podemos ter hoje equipamentos mais modernos que chegam sim a temperaturas de 0 graus Celsius, tá? Aqui, gente, é o que nós falamos anteriormente. Nas prateleiras superiores, nós vamos colocar os alimentos prontos para o consumo, incluindo produtos lácteos, embutidos, frutas e hortaliças já higienizadas, tá? E desde que elas estejam higienizadas, é necessário que elas estejam protegidas, ou com plástico filme ou por um vasilhame. Prateleiras do meio, nós vamos colocar os alimentos pré-preparados e ovos em recipiente fechado. Então, nada de colocar ovos em porta de geladeira. Os ovos devem ser retirados da cartela, não higienizados e transferidos diretamente para uma vasilha com tampa. No momento do uso, você faz a lavagem do ovo, tá? Prateleiras inferiores, alimentos crus. Tá? Então, nós temos aqui os hortifrutis não higienizados. E aqui nós podemos colocar, por exemplo, carnes, né? Que estão em processos de refrigeração ou descongelamento. Aqui nós temos temperaturas, né, ideais e o tempo de armazenamento para alguns tipos de alimentos. Então, leite e derivados, 7 graus Celsius, 5 dias. Ovos, 10 graus Celsius, 7 dias. Gente, importante. Se você compra um ovo refrigerado, o mesmo deve ser armazenado em refrigeração. Se você compra um ovo em temperatura ambiente, o mesmo pode ser mantido em temperatura ambiente ou armazenado em geladeira. Uma vez que ele entra na geladeira, não é recomendável que ele volte ao armazenamento à temperatura ambiente. Carnes, 4 graus Celsius, 3 dias. Espetos, né, mistos, bife rolê, carnes empanadas, cruas e preparações com carne moída, ou seja, eu tenho um fracionamento desse alimento. Quanto maior for o fracionamento, maior a superfície de contato desse alimento com os fatores extrínsecos, ou seja, com o oxigênio, por exemplo, e também com os micro-organismos. Então, mesmo a 4 graus Celsius, eu tenho uma redução do tempo de armazenamento para 2 dias, tá? Pescados e produtos manipulados crus, né, oriundos de pescados, eu tenho que manter uma temperatura mais baixa do que as carnes, em torno de 2 graus Celsius, e a durabilidade é 3 dias. Pescado é extremamente perecível, tá? E produtos de panificação e confeitaria prontos para o consumo, com coberturas e recheios,
devem ser mantidos aí a 5 graus Celsius durante 5 dias, tá? Aqui, mais uma vez, a gente observa, né, esses valores tabelados. Então, alimentos congelados até -18, tá? Durante 30 dias. Então, isso aqui é o que acontece nos nossos congeladores domésticos, tá? Alimentos cozidos até 4 graus Celsius, 3 dias. Carnes em geral até 4 graus Celsius, 3 dias. Frios e laticínios também, 4 graus, 3 dias. Hortifruti, 10 graus, 3 dias. Misturas com maionese, mesmo que seja uma maionese industrializada, 4 graus, 2 dias. Pescados, 4 graus, 1 dia. Veja que aqui eu aumentei a temperatura e reduzi o tempo de conservação. E sobremesas caseiras, como mousses, tortas, merengues, 4 graus Celsius, 3 dias. Então, aqui frisando algumas outras características importantes com relação à estocagem desses alimentos congelados e refrigerados. O local de armazenagem, né, desses alimentos resfriados ou congelados deve ser dotado de equipamentos adequados para a manutenção constante das condições de temperatura e umidade do ar necessárias à conservação. Ou seja, o equipamento ele não deve ficar oscilando a temperatura. Então, abrir e fechar as portas o tempo inteiro, ou deixar as portas abertas, modifica tanto a temperatura quanto a umidade do ar que envolve aquele ambiente de armazenamento. O local de armazenagem para alimentos resfriados e congelados deve ser dotado de instrumentos que permitam o controle e, preferencialmente, o registro das condições de temperatura e umidade do ar. Tá? Então, nós temos aí o termômetro, tá? E os medidores de umidade. Frequentes checagens da temperatura devem ser conduzidas preferencialmente com termógrafos ou dispositivos que monitorem continuamente a temperatura da estocagem. Então, isso é muito importante, principalmente quando você está trabalhando aí numa unidade de alimentação escolar, né? A velocidade do ar em câmeras frias deve ser moderada e não mais que o necessário para atingir temperaturas suficientemente uniformes dentro da câmara. Então, a circulação do ar, ela permite, tá? A manutenção da temperatura interna da câmara fria e a distribuição, né, dessa temperatura fria pelos produtos que estão armazenados e o roubo, né, desse calor para o ar. Então, mantendo os alimentos refrigerados. Os produtos devem ser empilhados de modo a não impedir a circulação de ar, importante, tá? Nas câmeras frias, deve-se estabelecer um programa de descongelamento, limpeza e manutenção de modo a evitar o acúmulo de gelo ou a obstrução dos difusores de ar dentro da câmara. Devem ser fornecidas roupas apropriadas, né, para a manipulação de produtos no interior das câmeras frias. E as portas e acessos, né, das câmeras devem ser providas de cortinas de ar ou cortinas plásticas, impedindo a entrada de pragas, ok? Principalmente moscas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estocagem de substâncias perigosas, tá? Então, pesticidas e praguicidas e outras substâncias não alimentícias que possam, né, representar perigo para a saúde devem ser cuidadosamente rotuladas com aviso sobre a sua toxicidade e uso. A vigilância sanitária ela não permite o armazenamento, tá, de produtos de origem raticida, inseticida ou venenos a serem aplicados em praga. Isso dá multa, tá? Não pode. Devem ser estocados em salas fechadas ou cabines exclusivas, sendo armazenadas e manuseadas apenas por pessoal autorizado e devidamente treinado. Isso enquadra, por exemplo, os produtos de limpeza. Então, deve ter uma sala específica e uma pessoa específica para fracionar, diluir e manipular esses produtos químicos
que vão dar origem à limpeza, né? Recipientes que são usados para embalar, né, ou manusear alimentos não devem ser usados para medir, diluir, guardar ou estocar esses produtos e essas substâncias tóxicas. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa confunde se aquele produto estiver fora do ambiente de estocagem, né, próximo a uma área de processamento, manipulação ou depósito de alimento, a pessoa pode confundir essa embalagem, por exemplo, um galão que vem um suco de laranja, que tem um detergente amarelado, ele pode sim confundir e acabar colocando, né, essa matéria-prima em algum processamento que ele vai fazer. Tá? Então, jamais reutilizar embalagens. E nenhuma substância que possa contaminar os alimentos deve ser utilizada ou estocada nas áreas de manuseio de alimentos, exceto quando necessário para a higiene e para os fins de processamento. Gente, isso é muito importante, porque é muito comum a gente entrar dentro de uma cantina e observar frascos de 5 litros de quiboa semi-abertos ou abertos na pia de manipulação de alimentos, álcool, detergentes, azulim, né, essas coisas aí que utilizam, né, no dia a dia para limpeza. Então, é muito comum. Então, não pode. Você deve ir ao DML, retirar aquilo que você precisa, levar para a área de manipulação e utilizar. Tá? Não deve ficar ali com o frasco. Por quê? Porque se você continua ali com o frasco aberto, contendo todo o conteúdo da substância, pode ocorrer um acidente, tá? E levar contaminação para o seu ambiente de manipulação, tá? Uma contaminação de origem química. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estocagem e disposição do lixo. Então, o lixo deve ser manuseado de tal modo a evitar a contaminação de alimentos e água potável. Cuidados devem ser tomados para evitar o acesso por pragas e roedores. Tá? O lixo ele deve sofrer uma remoção da área de processamento e manufatura dos alimentos com frequência, tá? Desde que esse lixo não se acumule na área de processamento. Imediatamente após a sua disposição, os recipientes utilizados à estocagem e qualquer equipamento que tenha entrado em contato com o lixo deverão ser limpos e desinfetados. Essa disposição é o momento da coleta. Então, quando você retira o saco de lixo da lixeira ou o caminhão de lixo passa e coleta o seu lixo que estava em armazenamento, você deve promover a higienização e a sanitização dos recipientes que recebem o lixo. Tá? A área de estocagem do lixo deve ser também uma área limpa e desinfetada regularmente, principalmente porque o lixo origina, principalmente quando tem grande quantidade de matéria orgânica, o chorume. E o chorume ele se deposita ali na superfície, gerando, né, uma crosta que contém micro-organismos, que contém contaminantes e atrai também pragas e insetos. Tá? E a gente pode finalizar, né, falando o seguinte: as instalações para a estocagem do lixo, né, em material não comestível devem ser planejadas de modo a possibilitar a sua total remoção do estabelecimento. Essas instalações devem ser desenvolvidas para prevenir o acesso às sobras e ao material não comestível por pragas e para evitar a contaminação dos alimentos, da água potável, dos equipamentos, das instalações prediais e das estradas que trafegam ali próximo ao seu local. Muito comum a gente ver lixo, né, armazenado de qualquer maneira em tambores abertos em portas de escola, e isso acaba sendo derrubado e espalhado ali na via pública. Então é um ponto muito importante, tá? Ter uma eficiência no descarte e no controle, no processo de armazenamento e higienização das áreas de armazenamento do lixo, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a política de estoques, né?
Então, o que seria o estoque? É um local de armazenamento. Tá? Então, cabe ao setor de estoque o controle das disponibilidades e das necessidades totais do processo produtivo, envolvendo não só os almoxarifados de matérias-primas e auxiliares, como também os almoxarifados intermediários e os produtos acabados. Então, veja que os estoques eles estão interligados a todo o ramo do processo, desde a matéria-prima, durante o processamento, né, que é os produtos intermediários e os produtos acabados, com a finalidade de sempre manter a rotatividade e a entrada de novos insumos ou a retirada de produtos acabados da linha de produção. De forma simplificada, os objetivos do planejamento e do controle de estoques são: primeiro, assegurar o suprimento adequado de matéria-prima, material auxiliar, peças e insumos no processo de fabricação. Manter o estoque o mais baixo possível para atendimento compatível às necessidades vendidas. Então, quando a gente fala de estoque, não significa que você tem que estocar mercadoria ou matéria-prima por um ano inteiro. O seu estoque ele tem que ter, né, um andamento de velocidade de estocagem e manutenção do estoque de acordo com o seu processo de fabricação ou manipulação. Então, isso na escola é muito importante. A gente já viu alguns fatos que muitas das vezes a cantina até faz o pedido das mercadorias, mas isso não chega a tempo de repor o estoque para a fabricação das merendas, né? Identificar os itens, né, absolutos e defeituosos em estoques e eliminá-los. Aqui é obsoletos, né? Palavra certa, obsoleto. Então, identificar aqueles itens que não faz mais sentido em mantê-los em armazenagem, ou também matérias-primas defeituosas, né? Produtos que já estão em processo de deterioração, a gente deve eliminá-los do estoque, com prazo de validade vencido principalmente. Não permitir condições de falta ou de acesso em relação à demanda de vendas. Então, é importante que o núcleo de compra, e no caso não é o caso da escola, mas se tiver uma indústria, uma empresa, o núcleo de venda tem que estar conversando. No caso da escola, é importante a integração entre a compra dessas mercadorias e a saída da merenda. Tá? Prevenir-se contra as perdas, extravios, danos ou mau uso, manter as necessidades em relação aos registros, é muito importante manter um registro de entrada, saída e perda dentro das áreas de estoque, fornecer bases concretas para a elaboração de dados ao baixo planejamento de curto, médio e longo prazo para as necessidades de estoque da unidade de alimentação e manter os custos, né, nos níveis mais baixos possíveis, levando em conta os volumes de vendas, prazos de validade, recursos e seu efeito sobre o custo de venda do produto. Gente, um ponto que gera falência para muitas empresas é isso aqui, tá? É fazer com que o seu estoque gaste mais do que você vende. Então, se você gasta grande quantidade, né, de valor financeiro para manter um estoque e a venda é baixa, e mesmo assim você tem um volume muito grande de estoque, você entra em falência ou colapso empresarial. Objetivos, então, de uma gestão de estoques, né? Então, por gestão de estoques, né, entendemos que o planejamento do estoque, o seu controle e a sua retroalimentação sobre o planejamento. Então, é importante que, toda vez que eu falar de planejamento de estoque, é importante salientar a necessidade do controle, a necessidade da retroalimentação desenvolvida no planejamento de compra e saída. Tá? O planejamento ele consiste na determinação dos valores que o estoque terá com o correr do tempo, bem como na determinação das datas de entrada, tá? E as datas de saída dos materiais de estoque.
e na determinação dos pontos, né, de pedido de material. É justamente essa interligação entre entrada, saída, compra e venda ou saída de merenda. Tá? Então, isso é o planejamento. Okay? Quando a gente fala, então, numa gestão de estoques, né, é importante a gente observar que nós temos um fluxo, né, de materiais e serviços dentro dessa região do estoque. Então, esse fluxo de materiais e serviços ele vai depender de alguns processos envolvidos com a sua unidade de alimentação. Primeiro, então, é a compra. A compra ela vai ser realizada através dos fornecedores de matéria-prima e ela representa para mim uma saída de caixa. Uma vez a compra feita, ela então procede esses materiais para o estoque de matéria-prima. Uma vez que essa matéria-prima ela entra em processamento, eu tenho então um estoque em processo. Tá? Então aqui eu tenho o processamento e o preparo dos alimentos. E aqui eu tenho a montagem ou o prato finalizado, né, propriamente dito, que é a merenda, né, seguido aí da distribuição. Então, em alguns casos, faz necessário ter tanto o estoque de processo e matéria-prima, como também o estoque de produtos finais. Uma vez que você vai vender à medida que tiver demanda. E por fim, né, esse ciclo ele finaliza com a distribuição física do produto diretamente aos clientes, indicando para você a entrada do caixa. Então, o estoque ele transpassa, né, todo esse processo produtivo e ele tem que estar atento, né, a esses valores de saída e entrada, para que eu não tenha um gasto muito grande com a região do estoque e que eu não tenha uma baixa saída, uma baixa venda, ok? Aqui nós temos, então, os tipos de estoque. Então, nós temos estoques de matéria-prima, estoques de material auxiliar, que poderia ser, por exemplo, embalagem, tá? Estoque de manutenção, estoques intermediários e estoque de produtos acabados. Tá? Então, são os tipos básicos de estoques envolvidos no processo produtivo. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nesse slide a gente traz o que é caracterizado como atividade primária e atividade de apoio em relação à estocagem. Então, atividades primárias, o transporte, a manutenção do estoque e o processamento de pedidos. Então, são atividades primárias e importantes para a manutenção do fluxo produtivo. E atividades de apoio são o próprio armazenamento, que ele vai apoiar toda a cadeia produtiva, o manuseio de materiais, o manuseio de embalagens, suprimentos, o fornecimento e o desenvolvimento do planejamento e o sistema de informação que integra as áreas. Tá? Então, são pontos aí de apoio ao sistema produtivo e ao sistema de estocagem. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e nós nos encontramos aí na nossa aula 3. Não deixem de participar do fórum e fazer a atividade avaliativa 2, tá bom? Até mais, bons estudos!